Então você vai abrir aí em 1 João, capítulo 5, versículo 3. 1 João está lá no final, perto de Apocalipse. Aleluia. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Você achou aí? E a palavra do Senhor diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Vou ler de novo. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já falou ao nosso coração nessa noite, Pai. O nosso coração se enche de alegria em saber que o Senhor está aqui e que o Senhor é Deus poderoso. Deus, muito obrigada, porque mesmo nas lutas o Senhor está conosco e o Senhor manifesta a tua glória. Assim eu creio, Pai, que o Senhor tem algo ainda para ministrar aos nossos corações, que o Senhor tenha total liberdade para falar e que haja corações aqui abertos para receber ensinamento, Pai, para receber a direção. Eu quero repreender agora toda distração, todo cansaço, tudo que não vem do Senhor, Pai. Toda fortaleza na mente, tudo que é contrário à palavra do Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos que toda a mente está agora cativa à obediência de Cristo. Que o Senhor vai ativar a mente dessas mulheres, Senhor, para que elas possam entender aquilo que o Senhor quer falar, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu queria quebrar só 2 paradigmas aqui. Ou seja, 2 erros que às vezes a gente tem na mente e a gente precisa quebrar hoje. Primeiro, nem todo problema que nós enfrentamos na vida é por falta de obediência, muito menos pecado. Então, tem gente que tem uma corrente de pensamento assim: se a irmã está passando por aquilo é porque ela está em pecado. Tem alguma coisa na vida dela que ela precisa se consertar porque ela está em pecado. Então, assim, nem tudo que a gente passa na vida, nem todo problema que a gente passa é por consequência de pecado. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições. Então, assim, a luta vem para todo mundo. A mesma coisa é dizer: porque eu estou fazendo tudo certinho, porque eu vou para a igreja, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, aí nenhum problema vai vir na minha vida, nenhuma tragédia vai acontecer, nada, porque eu estou fazendo tudo certinho. Isso também a gente precisa quebrar isso na nossa mente. Porque se você pensa assim, quando o problema vem, quando a luta vem, aí a tendência é você se decepcionar com o Senhor e se afastar de Deus. Então você precisa entender que no mundo nós teremos aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque assim como Jesus venceu, a gente vence. E é melhor a gente estar com Jesus do que a gente estar sem Ele. Não é verdade? Se você está passando luta, minha irmã, se você ficar sem Jesus vai ser pior. Então é melhor você se segurar no Senhor. Outro paradigma que a gente tem que quebrar. Milagre, Deus faz quando quer, do jeito que Ele quer, simplesmente por graça. Então não tem muito que você também vai fazer, porque se eu fizer tudo certinho, Deus vai fazer um milagre na minha vida. Não, Deus faz se Ele quiser. Amém? Deus é Deus. Não é a gente que bota Deus no canto da parede e fala: agora o Senhor vai ter que me abençoar. Não, Deus faz quando Ele quer, da forma como Ele quer, como um favor imerecido. Porque se a gente for olhar, a gente não merece nada. É tudo pela graça dele. Amém, queridas? Então, isso é importante para a gente entender. Eu queria pedir a Bruninha para projetar aí o primeiro slide, que tem uma palavra aí interessante, que está em Lucas 6,46. Não precisa você abrir. Vai passar ali, eu espero que passe, em nome de Jesus. E a que fala que a obediência está diretamente relacionada com amor. Quando a gente leu aqui esse texto de 1 João, que fala que quando a gente ama, a gente obedece. Vocês concordam? A gente leu isso aqui. Nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. Então, quando a gente pensa em obediência, a gente pensa em amor. Então, se você ama o Senhor, a consequência disso é você obedecê-lo. Amém? É a palavra do Senhor que está nos ensinando isso, que a nossa motivação tem que ser o amor. E quando fala que os mandamentos do Senhor não são pesados, o mandamento do Senhor é fácil cumprir? O que vocês acham? É fácil cumprir? Não é não. Não é fácil. Quando o Senhor fala que a gente tem que amar o inimigo, que a gente tem que pedir perdão, Edna, pedir perdão àquela mulher que tanto te humilhou,
Os mandamentos do Senhor cumprir não é fácil, mas quando a gente tem um combustível do amor na nossa vida, quando a gente se sente amada pelo Senhor, quando a gente ama o Senhor de todo o coração, a gente cumpre os mandamentos. Por isso que o Senhor fala que os mandamentos não são pesados, porque quando a gente ama, quando a gente se sente amada pelo Senhor, a gente pode sim obedecer. Então o que adianta você dizer, eu amo o Senhor, te amo, Senhor, mas na hora que Deus manda você obedecer, você não obedece. Então a gente precisa refletir sobre isso. Aí é o que está aí, ó, Lucas 6,46. Vamos ler aí? Dá para todo mundo ler? O Senhor está perguntando para todos nós, por que você me chama Senhor, Senhor, e você não faz o que eu estou mandando? Então muitas vezes Deus quer trabalhar na tua vida, mas não pode porque você não está permitindo. Então você pode orar, jejuar, clamar, mas se você não cumpre o princípio de Deus, Ele não tem como te abençoar. Amém, amadas? Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa pensar. E tem uma parábola que me chamou a atenção enquanto eu estava meditando nesse tema. Tem uma parábola aqui, não sei se todas vocês conhecem, porque não é uma parábola muito pregada na igreja, mas está lá em Mateus 21. Abra aí rapidinho. Eu gosto de mexer na Bíblia. Vocês têm que, ficarem afiadas aí na palavra, porque é assim que a gente aprende a manusear a palavra de Deus. Abrindo, mexendo, lendo. Mateus 21, 28 a 31. Aqui é a parábola dos 2 filhos. Mateus 21. Acharam aí? Mateus 21, do 28 ao 31. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Olha que palavra forte. Deus, a parábola fala que o pai, chamou o primeiro filho e o filho disse, eu vou. Mas depois não foi. E o outro disse, eu não vou. Mas aí depois foi. Então esse foi o que fez a vontade. Mesmo dizendo não, mas depois ele foi. E aqui o Senhor traz um ensinamento para nós, quando Jesus fala ali, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus. E vocês não, ficando para trás. Porque tem muita gente na igreja que está aqui chamando o Senhor, Senhor, que está cumprindo todos os ritos, orando, jejuando, lendo a Bíblia, fazendo tudo. Mas na hora de obedecer, não está obedecendo. E aqueles que estão lá fora, que às vezes estão bem longe de Deus, cometendo o mais torpe pecado que você imaginar, ouve a palavra, se arrepende, deixa o pecado e começa a viver para o Senhor. Olha aí a diferença. Às vezes a pessoa no final da vida, teve uma vida toda cheia, vivendo no pecado, mergulhada no pecado. Mas ali ela recebeu a palavra, se arrependeu, mudou de vida, vai para o reino de Deus. E muitos que estão na igreja dizendo Senhor, Senhor, não vão para o reino. Então, essa palavra de hoje, amadas, é uma palavra que precisa gerar temor no nosso coração. Porque é muito bom a gente pregar aqui palavra de bênção, de vitória. Você vai receber seu milagre, aleluia. A gente ouvir coisas lindas aqui, mas tem um princípio. Tem um preço que a gente precisa pagar, tem algo que a gente precisa ficar atenta. E o Espírito Santo quer trazer para nós esse ensinamento hoje. Muda aí, Bruna, por favor, pode passar? Existe uma frase de Santo Agostinho. Olha que eu achei essa frase muito linda. Diz assim, um pensamento, Existem 2 vontades. A tua deve ser corrigida para se identificar com a vontade de Deus. E não torcida a de Deus para se acomodar à tua. Então, a gente tem, nós sempre nos deparamos com 2 vontades. A nossa própria e a vontade de Deus. A nossa vontade é que tem que ser corrigida e se identificar com o que Deus quer, na palavra dele. E não a gente pegar a vontade de Deus e distorcer ela e acomodar ela dentro do que a gente quer. Muitas vezes acontece isso. A gente está com tudo planejado na nossa mente e a gente quer que Deus venha e faça tudo segundo a nossa vontade e não segundo a vontade dele. Aí a gente precisa sempre
se possível todos os dias, orar a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6,10, não precisa abrir. Se você tiver caneta, anote, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós precisamos ter esse temor, amadas, e orar todos os dias: Senhor, venha o teu reino, venha o teu governo, seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na terra como ela é feita no céu. Porque a vontade de Deus no céu é perfeita. Então, quando é para a gente receber a bênção, quando é para a gente receber a cura, o milagre, é fácil a gente orar assim, né? Porque no céu não há enfermidade, não há dor, não há angústia. Então, a gente ora: Senhor, venha o teu reino. Traga, Senhor, essa paz, traga essa cura para a minha vida. É bom a gente orar assim, mas a gente quer que a vontade do Senhor prevaleça. A vontade que é feita no céu seja feita aqui na terra, na minha vida, com a minha obediência. Amém, amadas? Você está aqui, você recebe essa palavra? Aleluia. Pode passar aí, Bruninha. Existe uma maior lição de obediência na Bíblia que a gente pode ter e aprender hoje. A maior lição foi a que Jesus nos deixou, lá em Filipenses 2, 5-9. Pode abrir toda. Olha o que aqui diz lá, Filipenses 2, 5-9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, por desejo, ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, você já pensou nisso que aconteceu com Jesus? Jesus estava lá na glória, como o Deus Todo-Poderoso, e ele se desfez dessa glória para que hoje eu e você pudéssemos experimentar a glória dele em nossa vida, experimentar o amor dele, porque ele foi obediente. Você acha que foi fácil? Jesus veio a esse mundo e ele sofreu. Foi uma estrada de sofrimento. Foi uma ponte de sofrimento, e essa ponte que nos ligou a Deus. Foi uma ponte de sangue derramado. Foi uma ponte de dor, de angústia, para que hoje nós tivéssemos a salvação. Então, essa lição, amadas, é a maior lição que nós precisamos aprender e viver. Jesus se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. E eu quero te perguntar hoje, nessa noite, qual é a morte que você precisa morrer? Desculpe a redundância, mas qual é a morte na tua vida que precisa morrer hoje? Diante de tudo que você já ouviu aqui, diante do que Edna ministrou ali, do que Deus usou ela para falar, como esse vaso aqui, ó, esse jarro caído aqui, esse arranjo, que não foi proposital, diante do Senhor tem um propósito, né? Tem algo aqui que foi preparado para ele, por ele, né? Elza foi apenas um instrumento de humilhação. O Senhor quer que você se humilhe nessa noite. O Senhor quer tocar lá no profundo do seu coração, porque ele sabe e você sabe. Se você não está tendo entendimento, o Senhor vai trazer entendimento. Qual é a morte que você precisa morrer hoje? Qual é a humilhação que você precisa ter diante do Senhor para que Ele possa reinar na tua vida? Você recebe isso? Assim como Jesus, nessa atitude de obediência, operou um milagre que até hoje a gente vive. Você vive milagre? A tua vida, você está viva até hoje, é um milagre. O fato de você ter conhecido o Senhor, o fato de você viver essa salvação de Deus é um milagre. Tudo isso foi através de Jesus, porque Ele trouxe para nós a revelação do amor de Deus. E hoje eu tenho conhecimento desse amor, porque Jesus veio aqui, derramou sangue, trouxe essa mensagem, para que todos nós fôssemos abençoadas. Então, assim como Jesus, com o ato dele de obediência, gerou esse milagre, o teu ato de obediência também vai gerar um milagre. Você crê nisso? Através do teu ato de obediência, não só você vai ser abençoada, mas toda uma geração depois de você, seus filhos, seus vizinhos, seus amigos, sua família, todos serão abençoados pelo teu ato de obediência. E a gente vai ver, queria que Bruna passasse aí, a gente vai ver alguns exemplos na palavra de Deus. Uma mulher e 3 homens, rapidamente, só para pincelar aqui. Se você quiser, você anota, você lê em casa, você estuda, porque eu acho que você precisa receber essa fome de Deus hoje, de ir para a palavra e aprender mais ainda do que o Senhor quer falar, porque aqui a gente passa por cima. Então, se você... Pode passar aí, Bruninha.
Aí a gente vai falar ali, ó, 1 Reis 17, 7 a 24. Não sei se você conhece essa história, eu creio que sim. Pode passar todo, pode passar. A atitude de obediência dessa mulher, a viúva de Sarepta. Quem já ouviu falar dessa mulher aqui? A viúva de quê, pastora? A viúva pobre, que morava na cidade de Sarepta, em Sidom, que era outro país. Essa mulher não era israelita. Essa mulher não conhecia nada dos princípios de Deus. Ela vivia com outros povos, outra cultura, outra religião. Mas Deus criou uma situação com o profeta Eliseu, que foi um tempo de fome, de seca na terra de Israel, que aí já é outra história, que o profeta Eliseu, né, ele foi usado ali poderosamente. Foi na época de Jezabel, que era uma rainha muito má e cruel. Naquele tempo, inclusive, está passando até aí a novela da Record, né? Falando essa parte aí, esse episódio do profeta Eliseu, de Jezabel. Então, ele saiu, Deus deu uma ordem a ele, sai de Israel, vai para Sarepta de Sidom, porque lá eu ordenei uma mulher para te dar comida. E assim ele foi e obedeceu. E ele, entrando na cidade, ele encontrou essa mulher que estava pegando os gravetos. E ele falou para ela, me dá água. Aí ela deixou lá os gravetos e foi buscar água. Enquanto ela ia buscar água, ele falou para ela, aproveita e traz também comida para que eu possa me alimentar. Aí ela falou, meu Senhor... E ela reconheceu, pelo que a gente lê na palavra, ela reconheceu que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta. E ele falou, e ela disse, eu juro pelo teu Deus que eu estou aqui pegando esses gravetos, porque eu só tenho um punhado de farinha na botija e um pouco de azeite na jarra. Eu só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. É tudo que eu tenho. Eu estou pegando esses gravetos aqui porque eu vou preparar um pão para mim e para meu filho. Nós vamos comer e morreremos, porque eu não tenho mais nada para comer. E ele disse a ela, vai lá, pega essa farinha, pega esse azeite, faz um pão, traz para mim. Porque assim como vive o Senhor, enquanto houver seca em Israel, não vai faltar aqui a botija, não vai faltar o azeite, a panela, não vai faltar a farinha. Enquanto houver seca nessa terra, porque na verdade essa seca não estava só em Israel, estava em toda a região. Ela também estava sendo afligida por aquela seca. Mas ele disse a ela, em vez de você pegar esse punhado aí, fazer para você e seu filho, para vocês morrerem, faz para mim, e eu digo a você que pelo nome do Senhor não vai faltar nem a farinha, nem o azeite. Qual foi a atitude de obediência dela? Ela renunciou. Ela abriu mão daquilo que ela tinha, aquele pouquinho ali que ela tinha, que ela ia comer e morrer, mas pela palavra dele, ela foi lá, fez aquele pão e deu para ele. E o milagre aconteceu, porque a Bíblia diz que enquanto houve aquela seca, não faltou ali a comida, não faltou nem a farinha e nem o azeite. Deus honrou a obediência daquela mulher. E sabe o que mais? A Bíblia fala que passou um tempo ali, ele ficou um tempo com essa mulher alimentando ele. Passou um tempo, o filho dessa mulher morreu. E aí pense na crise dessa mulher. Meu Senhor, meu filho acabou de morrer e agora o que eu faço? O profeta Eliseu pegou este menino, levou ele para o quarto, orou sobre ele e esse menino voltou a ter vida. Ressuscitou. Então você vê que por um ato de obediência dessa mulher, ela teve a provisão na casa dela e ela teve ainda o livramento, a vida que foi devolvida para o filho dela. E sabe o que é que eu percebo, minhas irmãs? Que muitas vezes nós estamos com, sabe aquele punhadinho assim? A gente está com uma coisinha que a gente está retendo ali e Deus quer que a gente libere. Às vezes está por um fio. É uma situação que você acha que aquilo é um motivo de alegria na sua vida e você está ali retendo aquilo. E você pensa, pô, isso aqui está tão pouco em relação ao que eu quero, o que eu sonho, mas é o que eu tenho e eu vou ficar com isso até o fim. E Deus está dizendo para você, larga, renuncia, entrega para o Senhor, porque disso aí Ele vai fazer um grande milagre. Então, o Senhor quer ministrar no teu coração isso, que você precisa, muitas vezes, para ver o milagre na tua vida, você precisa renunciar a alguma coisa. Às vezes você pensa assim, mas eu só tenho isso, como é que eu vou renunciar? A mulher também só tinha aquele punhado de farinha e aquele pouquinho de azeite, mas pela palavra do profeta,
ela obedeceu. Ela renunciou àquilo que ela tinha, que era pouco. E Deus operou o milagre. Amém, minhas queridas? Agora eu digo a vocês, tudo tem que ser feito debaixo de direção. Você não pode sair daqui desarvorada. Agora eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. De forma inconsequente. Não. Você tem liderança, você tem pastor, você tem a palavra de Deus. O Senhor traz direção para você nos mínimos detalhes. Você só precisa obedecer. O que o Senhor quer que você tenha hoje aqui, esse entendimento que você precisa obedecer. Amém? Pode passar aí, Bruninha. A gente vai agora para outra situação. Que está lá em 2 Reis 5, de 10 a 14. Pode passar aí. Essa história é a história de Naamã. Quem já ouviu falar aqui da história de Naamã? Naamã era um comandante muito poderoso lá na Assíria, que era um país forte, era um país que tinha até lutado contra Israel e tinha levado cativo pessoas de Israel para a Síria. E Naamã era aquele comandante poderoso, de repente ele foi atacado de lepra, uma doença na pele, né? Que naquela época não tinha cura como hoje tem, que hoje é a hanseníase, e naquela época era uma doença que tinha um estigma muito forte, e a pessoa tinha que abandonar tudo que ela fazia e viver isolada com aquela doença. Então era uma doença muito séria naquele tempo. Ele foi atacado de lepra. E uma menina, uma jovenzinha que foi levada cativa de Israel para a Síria, ela era como se fosse a escrava, né? Desse Naamã e da esposa. Ela que falou para a senhora dela, para a esposa de Naamã, lá em Israel tem um homem de Deus que faz a cura. Se ele for lá, ele vai ser curado dessa lepra. E aí chegou isso nos ouvidos de Naamã, e Naamã pediu ao rei liberação para que ele fosse em Israel buscar essa cura. E assim ele fez. Ele chegou diante do rei lá de Israel, e o rei ficou desesperado, rasgou as vestes, porque o rei disse, eu não tenho como lhe dar essa cura. E ele ficou com medo, porque ele estava negando a cura para o comandante da Síria, que era muito poderoso. Eliseu ouviu falar que esse homem estava com lepra, que era um comandante aí poderoso, e mandou chamar ele. Manda ele vir aqui que ele vai receber a cura dele. Aí ele foi, né, todo imponente, cheio de servos, de cavalos, a cavalaria toda foi lá encontrar o profeta Eliseu. Sabe o que o profeta Eliseu fez? Nem na porta saiu. Ele mandou o servo dizer, diga a ele que ele vá lá no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes lá no rio, que ele vai ficar curado. A pele dele vai voltar a ser limpa de novo. Você acha que Naamã gostou? Naamã ficou indignado. Ele disse, como pode? Eu, um comandante, um homem tão poderoso, eu achei que ele ia abrir a porta, eu achei que ele ia fazer uma honraria comigo, e ele ia impor a mão na minha enfermidade, eu ia ser curado. Mas ele faz isso? Porventura lá na Síria, lá em Damasco, não existem rios melhores do que esse Rio Jordão? Do que essas águas aqui de Israel? Tipo assim, né? Aqui nada presta, lá na minha terra que é coisa boa. Então foi o que isso aí? Muito orgulho, orgulhoso. Ele não quis se submeter, mas tinham servos ali que falaram, meu senhor, acaso isso é muita coisa para o senhor? A gente viajou tanto, o senhor chegar aqui, o senhor não pode fazer isso, é tão besteira o senhor chegar ali no rio e mergulhar. Aí ele, tá bom, aí ele aceitou e foi. Mergulhou 7 vezes, ele não mergulhou nenhuma, nem 2, nem 3, nem 5, ele mergulhou 7 vezes, porque o profeta falou que era 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes, e aí ao final disso, quando ele olhou, ele estava curado. E aí a palavra de Deus diz que ele voltou lá para Eliseu, aí sim, Eliseu saiu, se apresentou a ele, e ele se humilhou diante de Eliseu, agradeceu e falou, realmente eu sei que há Deus em Israel. E além da cura dele, ele recebeu a salvação. Porque diz que depois dali, ele passou a adorar ao Deus de Israel. Ele voltou para a terra dele, mas ele adorou o Deus de Israel. Aqui é o que, amadas? Qual é a atitude de obediência? Quebra de orgulho. Eita, Edna, que Deus quebrou esse orgulho, hein, Edna? Misericórdia. Como ela disse, Deus arrancou um bocado de pedaço dela. Arrancando esse orgulho que nos impede de receber a bênção. Amada, você precisa se humilhar. Primeiro diante do Senhor e diante daquelas pessoas que talvez o Senhor está até trazendo aí no teu coração já, né? Você precisa pedir perdão, situações que você precisa realmente se humilhar e deixar que Deus haja na sua vida. Aceitar, às vezes, aquele pouco que Deus está te dando agora
com gratidão, para que o Senhor possa te honrar quando Ele quiser. Mas nós precisamos ter uma atitude de humilhação. Amém? Você recebe? Vamos lá, adianta aí, Bruninha. Vamos lá. Terceira atitude aqui que a gente vê importante, terceiro personagem. Está lá em Jonas todo, né? Aí é o livro todo, você precisa ler Jonas do capítulo 1 ao capítulo 4. A atitude de obediência de Jonas. Ele fez a vontade de Deus. Qual foi a vontade que Jonas fez? A vontade dele que ele cumpriu de Deus. Ele teve que amar os inimigos. Porque Jonas foi chamado por Deus para ele ir lá na cidade de Nínive, lá na terra, nos confins da terra, num país que hoje é o país referente a Iraque e Síria. Essa região lá de Nínive é referente hoje à região do Iraque e da Síria. E você vê que é um povo que gosta de guerra, né? É um povo violento. Então imagine naquela época. Aquele povo de Nínive era um povo cruel, era um povo mau. E Deus disse a Jonas, largue tudo aí, vá lá em Nínive e pregue para aquele povo, para eles se salvarem. Aí vocês sabem a história de Jonas, né? Que ele foi, Deus mandou ele para um lugar, ele foi para o outro totalmente contrário, pegou um barco no sentido oposto e Deus permitiu toda uma situação ali. Ele foi engolido pelo grande peixe e ali ele se arrependeu, né? Deus colocou Jonas num estreito e ele se arrependeu. Ele pediu perdão ao Senhor e falou, Senhor, agora eu vou fazer a tua vontade, não mais a minha. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe e ele preferiu obedecer do que morrer. Então ele foi. E aí a palavra do Senhor diz que ele pregou para aquele povo e toda a cidade se arrependeu. Por causa da submissão de Jonas à vontade de Deus e não a dele, porque a vontade dele era que aquele povo todo morresse, povo mau, cruel. Mas ele precisou colocar a vontade de Deus acima da dele. E a consequência, um milagre, foi a salvação de toda uma cidade. E hoje, o povo que está lá, tem muita gente lá que é convertida ao Senhor, que é a igreja perseguida. Mas aquele povo ali foi fruto dessa pregação de Jonas. Então, minhas amadas, quantas vezes em nossa vida que a gente precisa deixar a nossa vontade de lado, fazer a vontade de Deus para que Ele possa ministrar salvação àqueles que estão ao nosso lado. Pense aí, que às vezes você precisa realmente se humilhar, servir aquele que te faz mal, porque é tão bom a gente amar quem nos ama, né? É tão bom a gente dar um abraço e um beijo em quem retribui, mas como é difícil a gente amar e servir quem nos faz mal. E é nesse amor, é nessa atitude, é que Deus trabalha primeiro em você, para que você seja uma pessoa melhor e para que o milagre aconteça. Eu creio nisso. Você crê, amada? Então, se prepare, porque o Espírito Santo está lhe incomodando para você tomar uma decisão e uma atitude que realmente vai abençoar tantas outras pessoas. É difícil? É, mas não é impossível, porque o amor que você sente pelo Senhor é tão grande que você é capaz de fazer tudo por Ele. Verdade? Amém. Vamos lá, o último. Atitude de obediência. Jó 42, 8 a 16. Perdão. E o milagre foi a restituição. Porque Jó foi acometido de uma grande enfermidade, perdeu toda a riqueza, perdeu o filho, perdeu tudo. E os amigos dele chegaram para consolá-lo, mas ao final os amigos dele acusaram ele o tempo todo. Se você ler Jó, ao longo dos discursos dos amigos, você vai vendo ali os amigos colocando ele no fundo do poço, dizendo que ele tinha pecado, que alguma coisa ele fez, sabe? Nesse nível, assim como eu falei no início. Esse pensamento, não, se você está nesse sofrimento todo, algum pecado você cometeu, você precisa se arrepender. Então, assim, a pessoa já está mal, a pessoa já está no sofrimento, né? Está na deprê. E chega alguém que vai botar a pessoa mais ainda para baixo. Então, esses foram os amigos de Jó, acusadores. No momento que ele mais precisou de uma palavra, de um auxílio, de um ânimo, ele recebeu a acusação. Mas aí, ao final da história de Jó, Deus falou para Jó que Jó deveria orar por aqueles amigos ali. E Jó orou pelos amigos. E depois que Jó orou, e essa oração aí é sinal de quê? De perdão. Porque quando a gente começa a orar por alguém e a gente abençoa alguém, a gente perdoou, né? Porque quando a gente tem raiva de alguém, a gente nem consegue nem orar pela pessoa, não é verdade? Mas quando a gente começa a orar, ali o Senhor vai gerando o perdão. Então, Jó obedeceu ao Senhor,
orou pelos amigos e a Bíblia fala que o Senhor restabeleceu o último estado de Jó em dobro de tudo que ele tinha. Porque Jó perdoou. Então, perdão é algo que nós precisamos viver. Amém, amadas? A gente aprendeu ali o que foi que Edna passou a respeito do perdão. E o Senhor quer também que você tenha um grande testemunho. Eu creio que você vai vir aqui dar o seu testemunho desse perdão que o Senhor quer trabalhar na tua vida. Porque o perdão faz bem mais a quem? A você mesma. Quando a gente perdoa, a gente está fazendo bem para nós primeiro. Porque a gente está liberando a nossa comunicação com o Senhor. E nada pode reter quando a gente tem o nosso coração puro para perdoar aquele que nos fez mal. Então, quando você for pedir perdão também, amada, não espere que a pessoa se jogue aos seus pés também e chore e te peça perdão. Não espere, não. Faça a sua parte. Perdoe de todo o seu coração. E se você se preciso for, toda vez que você lembrar dessa situação com dor, declare, eu já perdoei. Uma coisa que eu aprendi isso, quando vem no meu coração, sempre eu coloco isso no meu coração. Eu já perdoei, eu amo, eu perdoo, eu sirvo. A palavra do Senhor nos diz que Jesus falou, nos ensinou, que devemos perdoar quantas vezes? 70 vezes 7 por toda a vida? No dia. Se você ler, Jesus disse, devemos perdoar 70 vezes 7 no dia. O que quer dizer isso? Toda vez que você lembrar da situação, você vai falar, eu já perdoei. Eu já perdoei. Porque isso na sua mente vai gerar um comportamento realmente de perdão. Amém, minha amada? Pode passar aí, Bruninha. Então, a gente aqui vê um coração quebrantado. Você tem um coração quebrantado diante do Senhor? Atitudes que geram milagre. Pode passar. Do resumo do que a gente viu. Renúncia. Vamos ler aí? Quebra do orgulho, fazer a vontade de Deus, perdão. Se você quer ver o milagre na tua vida, minha amada, se posicione renunciando, se humilhando, colocando a vontade de Deus como prioridade na tua vida e perdoando. E muito mais do que o Senhor quiser falar com você. Se está na palavra, se é um princípio, você precisa obedecer. Amém, minha amada? Aleluia, esse Deus é lindo, esse Deus é tremendo. A ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória, Pai. Eu creio que o Senhor quer ministrar no coração dessas mulheres quebrantamento. O Senhor quer ministrar, Senhor, entendimento novo. Pai, eu te peço isso em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Pai, operando aqui nesse lugar, quebrantamento verdadeiro, para que o teu milagre aconteça, Pai. E para que as minhas irmãs possam experimentar a alegria, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Porque quando te obedecemos, Senhor, nós somos realmente felizes. Amém. Vamos abrir só o 1 Samuel rapidinho, só para a gente concluir. Porque assim, eu vou dizer a vocês, eu começo a buscar de Deus uma palavra, gente. E quando o Senhor fala, eu não posso reter, eu preciso falar. 1 Samuel 15, versículo 22 a 23. Aleluia. Está ali escrito também. Diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A rebeldia é como? E a arrogância como o mal da idolatria. Meu Deus, pastora, que palavra forte. Fortíssima. E aí eu fiquei pensando nisso e eu gosto sempre de anotar quando eu ouço pregações, assisto aqui, quando eu estou em algum culto, eu gosto de anotar. E eu estudando esse texto, eu lembrei que eu tinha anotação sobre ele. E eu descobri uma coisa tremenda. Às vezes você anota, você ouve uma vez e daqui a pouco você esquece. Mas o Senhor quer trazer na tua memória de novo. Quando ele fala ali que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria são atos fraudulentos que imitam os atos de Deus. Se você for ver o que a gente tem de experiência de feitiçaria, de obras de macumba, se você for ver a palavra, o que o diabo manda fazer é tudo que está tentando imitar o que está aqui na palavra. Porque no Antigo Testamento tinha o quê? Tinha sacrifício de animais, né? Deus mandava fazer isso. Então, hoje em dia,
A feitiçaria é o quê? É todo esse ato fraudulento que tenta imitar os atos de Deus. Isso é feitiçaria. Então, quando aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que rebeldia é como pecado de feitiçaria, é porque existem pessoas rebeldes dentro da igreja. E o que quer dizer isso? São pessoas que pensam agir no Espírito, mas não se submetem à direção da palavra. Então, ela acha que está tudo bem. Ela acha que está tudo certo. Ela está fazendo tudo bonitinho na igreja. Mas ela não está se submetendo à palavra. Então, se ela não está se submetendo à palavra, isso é rebeldia. Rebeldia também é obediência parcial. Fala aí para quem está do seu lado que isso é forte. Rebeldia é também obediência parcial. Minha filha está aqui. Se eu digo a ela, Fernanda, vá lá fora e traga um copo de água para mim. Aí ela vai lá fora e volta sem nada. Ela me obedeceu? Obedeceu parcialmente. Porque ela foi lá fora, mas ela não fez exatamente como eu mandei. Isso é rebeldia. Então, rebeldia também é obediência parcial. Ah, pastora, mas eu tô aqui na igreja, eu tô aqui, eu oro, eu jejuo, eu busco a palavra, eu amo, eu perdoo. Mas tem aquela coisinha, aquilo precioso lá no seu coração. Ah, isso aí ninguém toca. Ah, isso aí eu não posso mexer. Então isso é rebeldia. Se existe algo, algum cantinho aí, alguma areazinha da sua vida que você não está permitindo Deus trabalhar, você pode acertar 99,9%. Mas esse 0,1% que você não está permitindo que Deus trabalhe na sua vida, você está sendo rebelde. Então a gente precisa ficar muito atento e temerosa em relação a essa palavra. E além do pecado de feitiçaria, o versículo também fala sobre pecado da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é a gente colocar no lugar de Deus aquilo que pra gente tem maior valor. Então tudo que eu coloco no lugar de Deus é aquilo que tem valor pra mim. Isso é idolatria. Então quando ele fala aqui que o pecado de idolatria é arrogância e orgulho. Então quando você é orgulhosa, quando você não se submete à vontade de Deus, você está colocando o quê? No centro ali, no trono. Você está colocando o seu eu. Então quando ele fala que o orgulho é pecado de idolatria, é porque no trono você está colocando o seu eu. A sua vontade está prevalecendo do que o próprio Deus. Então nós precisamos nos arrepender nessa noite. Amém, queridas? Precisamos nos arrepender, pedir, Senhor, misericórdia. Senhor, me mostra o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso mudar, para que realmente eu possa experimentar o teu milagre na minha vida. Oh, aleluia. E aqui a gente vê, ó, essa imagem linda da mulher com o vaso de alabastro, um perfume caro que ela derramou aos pés de Jesus. O sacrifício que Deus quer é o sacrifício da obediência. E eu te pergunto nessa noite, qual é o perfume que você quer derramar hoje diante do Senhor? Aquela mulher aqui, ó, ela quebrou o vaso de alabastro e derramou um perfume muito caro. Foi um sacrifício para ela. Aquele valor do perfume era como se fosse o valor de um salário do mês todo. E por amor ao Senhor, como atitude de adoração, ela derramou aos pés do Senhor. E muitos criticaram ela, mas Jesus disse, deixai-a. Ela está fazendo isso para o meu, ela está me preparando para o meu sepultamento. E eu digo a vocês que onde esse evangelho for pregado, essa mulher será lembrada. Mas hoje eu te digo, mulher, eu digo aqui para vocês, que o que vai fazer você ser lembrada por toda a eternidade é o teu sacrifício de obediência. Hoje o Senhor está te chamando para você se render, se humilhar diante do Senhor, igual essa mulher, como um sacrifício de adoração. Mas Ele não quer só um perfume derramado, Ele quer o teu coração prostrado em obediência. Vamos ficar de pé?